Ali, ainda de pé, querido. Ainda de pé, sei que já está um pouquinho cansado. Mas aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia. No Evangelho que transcreve o apóstolo João. João, capítulo 9. Se você não tem a sua Bíblia aí, alguém vai deixar você ler junto. Ache uma Bíblia aí perto de você. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Cumprimentamos todos os irmãos aqui com a paz do Senhor, nossos amigos, irmãos que estão conosco, pela primeira, segunda, terceira vez, os nossos amigos ali. Glorificamos a Deus por essas vidas que aqui estão. Né? Você achou? Você tem alguém aí que vai compartilhar contigo? João capítulo 9 diz assim: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga comigo, cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Diga comigo, para que se manifestem nele as obras de Deus. Para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Diga comigo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Diga comigo, voltou vendo. Amém. Podemos assentar, queridos. Mas antes que você sente, aproveite. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado. Faça, se quiser dar um abraço, mas diga assim para ele: as obras de Deus vai ser manifesta na sua vida. Novamente, as obras de Deus vai ser manifesta na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu gostaria que você levantasse a mão aqui, olhasse para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, e diga, profetizando: essa cidade vai ver as obras de Deus sendo manifesta, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Amém. Amém. Podemos assentar. Se eu fosse colocar um título, né, nessa mensagem, eu diria: manifestando a obra. Um texto aqui bastante interessante. E quando se fala de Jesus é sempre interessante, né? Falar de Jesus, dos feitos de Jesus, da obra de Jesus. E principalmente quando nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida, que Jesus fez em nós. É muito gratificante. É muito bom. É por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus afinco. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais conhecemos Jesus. Aliás, nós estudamos a palavra de Deus, tem um curso aqui de ministério para os nossos irmãos aqui, para conhecerem Jesus. E quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós nos apaixonamos por Ele. Amém? Mas nós ficamos apaixonados por esse Jesus tão tremendo. E aqui ele fala de um cego de nascença, que nasceu cego. Ali tinha muitos cegos. Naquela época, principalmente, tinha muitos cegos, tinha muitos doentes. Hoje não tem nenhuma pessoa que cega, né? Fisicamente. Não tem. Tem alguns que usam óculos assim para ajudar,
Talvez não sei porquê, se é a barba branca, mas todos aqui enxergam, graças a Deus. Naquela época tinha muitos cegos e tinha muitas pessoas doentes, visto o ministério de Jesus, depois dos apóstolos e assim por diante. Queridos, eu quero profetizar, se você chegou aqui doente nesta noite, se você está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, você vai ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura aí onde você está agora. Ser tocado pelo Senhor. Ser tocado agora pelo Senhor e seja curado. Que dor vá embora agora, eu determino em nome de Jesus. Toda a febre vai embora agora em nome de Jesus. Todo sintoma de doença vai saindo agora. Caroço, onde você está alojado, eu determino que saia agora, em nome de Jesus. Aleluia. Receba. Receba, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os discípulos de Jesus, quando viram que Jesus estavam olhando para aquele cego, porque os discípulos de Jesus estavam sempre atentos. O crente tem que ser uma pessoa sempre atenta, sempre vendo o que está ao seu redor. E os discípulos de Jesus, eles estavam aprendendo com o mestre tantas coisas, e eles estavam sempre atentos. E eles observaram que Jesus viu um cego de nascença. Um cego que ele não tinha os glóbulos oculares. Provavelmente, seus olhos eram profundos. Não sei se você já viu alguém assim, que não tem os glóbulos. E eles começaram a observar que Jesus não estava ali à toa. E Jesus não ia deixar passar aquela oportunidade. Queridos, Jesus nunca perde oportunidade. Ele não perde ocasião. O maior aproveitador de ocasião é Jesus. E aí os discípulos, então, já correram para perto do mestre e disseram: Jesus, mestre, rabi, quem pecou? Este cego? Ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? Podia ser até uma pergunta intrigante, que se alguém aqui viesse aqui aqui, pastor, mas por que fulano está passando tal situação? Por que isso? Porque às vezes os irmãos pensam que o pastor tem a resposta para tudo. Não tem, não. Nem sempre o pastor é obrigado a ter certas respostas. E, às vezes, o pastor tem a resposta, mas, se ele der, capaz de matar a ovelha. Então, o pastor se priva de falar certas coisas. Mas aqui, os discípulos agora estavam com uma preocupação. Será que eles estavam preocupados com o homem? Não. Aqui não denota que eles estavam preocupados com aquele cego, coitadinho do cego. Não, eles não estavam preocupados com o homem. Eles estavam agora preocupados com uma outra questão. Talvez até uma questão daquilo que eles estavam aprendendo naquele ministério, que era o quê? Teologia, o estudo de Deus, as coisas dos céus. Era uma pergunta interessante, e talvez que eles quisessem ter uma resposta, porque, como eu disse, naquela época tinha tanta pessoa doente, tanta pessoa cega, tanta pessoa aleijada, tantas pessoas paralíticas, tantas pessoas surdas, que eles queriam uma resposta, saber o porquê que aquilo estava acontecendo, e aquela era a oportunidade. Jesus, quem pecou? Porque de tanta doença que tinha, às vezes nascia uma criança com certos defeitos físicos, que aí falavam, o pai, a mãe, alguma maldição que está sobre essa criança, por isso que ela nasceu desse jeito. Às vezes eles criam dessa forma.
Mas, afinal de contas, quem é o culpado disso, Jesus? Desse homem estar cego, nasceu cego, continuar cego, vai levar uma vida assim, sem poder enxergar a natureza, sem poder ver o que nós vemos. E a tendência nossa sempre é achar um culpado para as coisas, né? Quem pecou? Quem fez isso? Quem é o culpado? Nós nunca assumimos que somos nós, né? Mas procuramos um culpado. Queremos resposta para algumas coisas. E aí, pastor, posso tomar ceia ou não posso tomar ceia? E aí, pastor, eu posso fazer uma tatuagem ou não posso? E aí, pastor, eu posso participar ou não posso participar? Nós queremos respostas, mas a resposta de Jesus foi para que se manifeste as obras do Pai. Para que se manifeste as obras do Pai. E quando fala obra, aqui, nós entendemos que é algo já pronto, já feito. Eu, como engenheiro civil, quando eu vou me referir a uma realização, ou ela é uma construção, fiz o projeto e está executando, esse projeto é uma construção de um prédio, de uma casa, de uma ponte, alguma coisa está em construção. Só depois de pronta é a obra. Que obra o senhor fez? Eu fiz aquela obra, aquele outro prédio lá, é obra minha. Obra é pronta. Entendamos esse conceito, amém? Amém. E Jesus estava falando, que manifeste algo pronto. Queridos, eu acho interessante isso, porque Jesus estava exatamente falando, olha, dentro desse cego, vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, dentro de você, existe uma obra pronta, que está aí dentro de você para se manifestar. E quando ela se manifestar, o que vai acontecer? Está dizendo no texto aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado. Dentro de você há algo importante aí dentro, que você já está pronto. Não é que está em gestação, não. Está ali, né? A Gabi ali, em gestação. Nós temos outras irmãs aqui em gestação também. Alguns irmãos também, né? Tá querendo entrar em gestação de alguns projetos, de alguma coisa que está criando. Queridos, o que aconteceu? Jesus estava olhando dentro do cego. Não estava olhando para o exterior do cego, para os globos oculares do cego. Não, estava olhando lá dentro e dizendo, tem algo aqui que precisa ser manifesta. Queridos, isso mexe conosco. Aqui tem algo que precisa ser colocado para fora. Mas, por enquanto, ele está passando por isso, por esta tribulação, por este problema, que era que o cego tinha. Por enquanto, ele estava no escuro, ele estava sem ver, sem conseguir ter uma vida normal, sem usufruir desta vida, deste mundo. E aí, aquele cego está vivendo uma tribulação. Por que isso? Queridos, é na tribulação que vai nos levar mais perto de Deus. E nós temos dito isso. É a tribulação que nos vai levar ao conhecimento de Deus. É a tribulação que vai nos levar a termos mais experiência de Deus. Você fala, mas pastor, para isso que eu estou sofrendo aqui, para isso que eu estou vivendo essa vida aqui medíocre, para isso que eu estou vivendo, enfrentando todas essas situações difíceis na minha vida. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem isso. E lá em Romanos capítulo 5, ele fala sobre a tribulação. Mas ele tem um conceito importante sobre isso. A questão para ele não era a tribulação, mas sim a produção.
Diga comigo. O problema não é a tribulação, mas a produção que ela vai nos causar. Queridos, Paulo está dizendo isso. Olha, a tribulação vai produzir alguma coisa em você. Quando você está em tribulação, quando você está passando em problema, isso vai produzir em você algo importante. Se vocês estão lembrados lá de Romanos 5, o que Paulo escreveu? Que a tribulação produz o quê? A paciência. Não é isso? A tribulação tem uma produção, que é a paciência. Então, querido, você quer ser um cara paciente? Um cara que tenha paciência com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu chefe, né, com os seus filhos, com a vida. Você quer ser um cara tranquilo, paciente. Peça tribulação. Porque quando você está pedindo paciência, é exatamente isso que você está pedindo. É tribulação. Ah, Senhor, me dá paciência aqui para lidar com o meu marido aí. Deus vai mandar. Problema. Para quê? Para gerar, para produzir em você paciência. A paciência produz o quê? A experiência, diz o apóstolo Paulo. A experiência produz o quê? A esperança. Esperança. Então, queridos, o problema para o apóstolo Paulo estava resolvido. Por quê? Porque a produção que isso causava na vida dele era uma coisa boa. Era algo de bom. Então, a tribulação para ele não era problema. Ele sabia que quando vinha uma certa tribulação, vinha um certo problema, ele sabia que algo de bom ia acontecer na vida dele. Ia gerar algo para a vida dele. Era o que estava dizendo o apóstolo Paulo. E, aliás, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 18, ele vai dizer que ele faz uma comparação da tribulação. Ele fala assim, ó, essa leve e momentânea tribulação, ele está chamando de leve e de passageira, tribulação que não se equipara, porque vai produzir com um peso excelente de glória, eterno. Então era momentânea, coisa rápida, mas o que produz é algo eterno. É algo eterno que produz. Então, queridos, quando você está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, lá no seu trabalho, lá no seu relacionamento familiar, lá na igreja, não importa onde você está sendo questionado, saiba que tem um aprendizado para você. A questão é sempre, que às vezes não acontece nada. Passou por um problemão terrível e não aprendeu nada. É como o povo de Israel, lá no deserto, 40 anos. Por quê? Porque eles viviam situações, não aprendiam. Viviam situações, não aprendiam. Eles começaram a o quê? Caminhar em círculo. Sabe o que é caminhar em círculo? É você andar e parece que não sai do lugar. Você veio e chegou no mesmo lugar. Sabe, queridos, para nós cristãos tem um diferencial. A nossa vida, ela é cíclica também. Às vezes você está com um bom emprego, daqui a pouco você perde aquele emprego. Ah, você está bem de saúde, vem desbanjando energia, daqui a pouco está doente. Está doente, está enfermo. Está bem em casa, beijinho, beijinho, amor, amor, daqui a pouco a coisa parece que estremece. Ah, está tudo bem, você saindo, daqui a pouco, bateu o carro, e um prejuízo terrível. A vida, ela é cíclica.
né? Mas daqui a pouco você ganha dinheiro de novo, daqui a pouco você obteve a saúde de volta, e assim por diante, o seu relacionamento voltou ao normal, a esposa perdoou, o marido perdoou, e aí está tudo beleza, e continua. Daqui a pouco brigou de novo, mas daqui a pouco fez as pazes novamente. É assim. Mas ela é cíclica. Mas para nós cristãos, quando nós damos um giro, é como uma espiral. Você volta no mesmo ponto, porém está num nível mais alto. Você deu um outro giro, mas você chegou no mesmo ponto, mas no nível mais alto. E assim é a vida. Por quê? Porque você aprendeu. Quando você passou por aquela tribulação, por aquela situação, algo produziu na sua vida, que você vai dar a volta agora e crescer. É como se você estivesse subindo uma escada caracol, né? Você gira e agora você está alguns degraus acima. Você caminhou, você subiu, porque você aprendeu. Queridos, e era o que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas. Mas Jesus, por que ele está passando por isso? Olha, tem uma obra para se manifestar. Todos nós temos uma obra dentro de nós, queridos. Ela está pronta. Obra, ela está pronta. Ela não está gerando, ela não está se fazendo, ela já está pronto. Sabe por quê? Porque Jesus nos conhece até o nosso último dia. Ele já viu lá na frente. Às vezes nós estamos passando por situação, mas por que Deus está permitindo? Preguei, da última vez que eu preguei aqui, eu falei que Deus trabalha com as nossas respostas. Trabalha com as nossas respostas. A resposta que nós damos é a forma com que Deus vai trabalhar na nossa vida. Queridos, essa obra, ela precisa vir à tona. Isso que está em você precisa vir e se manifestar. Paulo ele traz um entendimento de tribulação, exatamente isso, que a tribulação consegue nos forjar para uma pessoa em que está disposta a produzir alguma coisa, a manifestar alguma coisa. Algo tem dentro de você, querido. Alguns anos atrás, a gente, se chegasse nessa parte da mensagem, já ia cantar aquela musiquinha, né? Como é que é? Deus está em você. Como é que? O Juninho que é o músico. Canta. Não sabe cantar, não? Vocês sou tão antigo assim. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém. Você é um ser. Ó, faz tanto tempo que a gente não canta isso aí. Não é verdade? Tá? Vamos recordar algumas músicas aqui. Mas é exatamente isso. É entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E acontece que nós queremos os resultados, porém, nós não queremos o que? O processo. É esse que é o problema. Os resultados, manifestar a obra que está em nós, aquilo que Deus já nos dotou, nos capacitou. Nós queremos, porém, nós não queremos passar pelo processo. E Paulo comparou exatamente a leve e momentânea tribulação, porque existe exatamente um processo nisso tudo. Quando Jesus fala que é para manifestar, ele está dizendo que está pronto. Porque senão ele ia falar, eu vou gerar em você, vou criar em você. Sabe, querido, quando Deus falar uma palavra a seu respeito, não é que ele vai fazer, eu vou fazer de você. Não, ele já fez. Ele já fez de você um grande pregador, ele já fez de você um grande instrumento na mão dele, já está feito.
Deus já foi lá no final, Ele conhece a sua história completinha, Ele conhece. Nós já fomos gerados lá no mundo espiritual, na sua face, nós saímos da sua face, estamos vivendo isso aqui, nós vamos voltar para Ele. E Ele conhece isso. Então, quando Deus fala algo a seu respeito, não é que Ele vai providenciar, não, já está providenciado. Já é teu, querido. Mas, quando os discípulos olharam para aquele cego, não conseguia ver nada. Aquele cego, muito menos, ele não conseguia enxergar nem o seu exterior. Imagine o seu interior. E às vezes nós estamos cegos também. Nós não conseguimos enxergar, eu agora estou falando espiritualmente. Nós não conseguimos entender o grande propósito de Deus para as nossas vidas. E quando ele falou em manifestar, toda a manifestação de Deus tem um propósito. Não é à toa. Quando Deus vai te curar, quando Deus vai te dar algo, quando vai te promover, quando vai fazer na sua vida, é porque Ele tem um propósito. Ele não faz nada sem propósito. Quando você peça alguma coisa ao Senhor, saiba que tem um propósito. Senhor, eu quero um carro. Que propósito? Qual é o propósito de você ter um carro? Senhor, eu quero ir para os Estados Unidos. Tá bom, te levo lá. Qual é o propósito de você ir para os Estados Unidos? Eu quero conhecer Israel. Agora estou dizendo eu. Eu sonho, ontem à noite mesmo, nós estávamos vendo um casamento judaico e minha esposa, e falou, nossa, o casal ganhou uma viagem para Israel. Ah, meu Deus, como gostaria. Deus vai realizar esse meu desejo em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, manifestar exatamente é algo que já existe. E quando Jesus fala isso, Ele nos traz um entendimento, Ele nos chama para o princípio, ou seja, lá para Gênesis. Você que está com a Bíblia na mão, se você quiser ir lá em Gênesis, capítulo 1, logo no início, nós temos que entender exatamente o princípio, o começo de todas as coisas. E aqui no versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, qual foi a primeira palavra que Deus disse aí? Haja. Haja. A primeira palavra que Ele falou, haja. Primeira palavra que Deus determinou aqui foi exatamente haja. E interessante que se nós formos ver a tradução correta, aqui do versículo 2, quando está escrito, a terra era sem forma e vazia, do hebraico original, o certo é, e tornou-se sem forma e vazia. A terra tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Deus não ia criar algo tão ruim. Deus, todas as coisas que Ele cria, que Ele faz, é bom, é perfeito. Ele fez uma terra, se for lá em Isaías 45, vocês vão ler lá que está escrito lá que Deus fez a terra boa, excelente para se morar. Então, como é que ela está nessa situação? Chegou um momento que Lúcifer, você conhece a história, está lá nos céus, e de repente ele foi mandado para a terra, por causa da rebeldia que ele promoveu lá. Quando ele promoveu aquela rebeldia, que ele queria ser maior que Deus, Deus o mandou de cima a baixo. Houve uma explosão. O cientista fala que foi um Big Bang. É isso? Big Bang? Um cataclisma, algo estrondoso, que quando chegou aqui na Terra, deformou. Aquilo que Deus fez, formou, o diabo vem e deforma. Agora,
Deus veio aqui. Ele vem aqui para a terra. A primeira palavra que ele fala, haja luz. Haja luz. Que luz é essa? Se nós formos ler um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que não é o sol, porque o sol foi criado no quarto dia. No quarto dia foi criado. Aqui nós estávamos no primeiro dia e tinha luz. 3 dias teve essa luz. Que luz é essa? E aí, nós vamos entender que quando Deus chegou, Ele falou, haja, do hebraico, raiá. Ele falou, raiá, ou seja, manifeste a luz. Que luz que era? A luz que estava nele próprio. Não que Deus precisasse luz para poder trabalhar, Ele podia trabalhar sem ter luz. Mas a luz chegou com Ele, veio com Ele, dizendo para as trevas, olha, Ele chegou. Deus chegou. Quando Deus chega na vida de uma pessoa, querido, vem a luz dele. O que é trevas se transforma em luz. O que era morte se transforma em vida. O que era tristeza se transforma em alegria. O que era doença se transforma em saúde plena. Aleluia. A luz do próprio Deus se manifesta. Mas, pastor, como é que está isso aqui? Aqui haja luz e houve luz. Não eram estrelas, não era o sol, não era a lua. Isso foi criado no quarto dia, o próprio Deus. Se vocês estão lembrados do texto que nós lemos, que Jesus disse, do texto que nós lemos lá em João, capítulo 9, acho que está lá no versículo 5, 6. Jesus disse, eu sou o quê? A luz do mundo. Essa luz aqui, Jesus, ele estava aqui, junto com o Pai. E ele, então, declara que ele é a luz do mundo. Queridos, Deus fez tudo perfeito. Fez a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Deus fez tudo perfeito. Mas, num momento, nós damos brecha para que Satanás entre. E aí, ele deforma. Torna tudo caótico, o nosso casamento caótico, vazio, sem propósito nenhum. Ou seja, fica deformado. Fica deformado. Aí precisa vir Jesus para transformar. Haja luz e houve luz. E Deus trabalhou, então, nesses 3 dias, até no 4º dia, Ele criar o sol. Queridos, essa luz, ela está em nós. Essa luz está em você. Quando tudo está escuro aí em você, querido, se está tudo aí escuro, está sombrio, está terrível, é tristeza só, é derrota, é problemas para tudo quanto é lado, você não consegue, porque está tudo escuro. Mas a luz de Cristo veio para brilhar na sua vida. A luz de Cristo está nesta noite aqui para entrar na sua vida e tornar tudo claro. E sabe depois o que vai acontecer? Você vai ser a própria luz. Mateus, capítulo 5. Se você quiser abrir na sua Bíblia, vou abrir aqui a minha. Olha que Jesus, falando no Sermão da Montanha, ele vem dizer, olha, vós sois a luz do mundo. Então diga, eu sou a luz do mundo. Não tinha sol, não tinha lua, mas essa luz que estava lá na criação, está em você, querido. Está aqui, Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe, querido, aonde você chegar, a luz de Cristo tem que iluminar através de você.
Olha o que diz o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Querido, você tem que fazer diferença. Eu tive o privilégio de exercer um mandato de vereador. E, de repente, aconteceram algumas coisas na minha vida e eu precisei testemunhar para aqueles homens o que tinha acontecido comigo. Quero contar bem rápido para os irmãos, a maioria conhece o meu testemunho. Nesse período que estava ali, morava em Catanduva, tinha minha empresa, os pequenininhos aqui tudo, bem pequeno mesmo, né? E aí, de repente, a nossa vida começa a dar uma reviravolta, muita briga entre eu e minha esposa, e a gente não se entendia, e estava muito difícil, vivendo uma vida de cristão, nem lá, nem aqui, muito menos aqui do que lá. Sabe aquele cristão que vai caminhando e tocando sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, nenhum conhecimento perfeito de Deus? E é um perigo. Isso é um perigo. E os problemas começaram a acontecer terrivelmente. Chegou um momento que falando, não tem jeito, nós não temos jeito mais. Ou nós separamos, ou um morre, o outro vai, eu queria tirar minha vida. E foi um problema sério. E, de repente, eu fiz um desafio. Se existe Deus mesmo, como eu ouço falar na igreja, que Deus age na vida de uma pessoa, faça alguma coisa na minha vida, para que eu possa entender. E, de repente, eu fico paralítico. De repente. Estava bom de manhã, saí com o Regis na moto ali, andando pela cidade e tal. Volto para casa, eu falo para minha esposa, olha, estou sentindo uma sensação estranha nas minhas pernas. Está adormecendo. Você estava andando de moto, talvez isso. Almoçamos e a gente ia tocar numa igreja, uma cidade vizinha, uma congregação. Eu tocava teclado naquela época. Aí peguei meu teclado e fui para lá. Quando eu cheguei na cidade lá, que eu desci do carro, que eu fui andar, eu vi que minhas pernas não me obedeciam mais. Falei, nossa, que coisa estranha. Entrei me apoiando no muro, participei ali, daqui a pouco para sair, foi difícil, vim para o carro, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia mais andar. A Edna vai lembrar da Rua Chile, né? Era aquela casa bonita, tal, mas você tinha que subir uma rampa assim, para acessar a casa. Eu não conseguia mais subir aquela rampa. E aí eu fui de gatinho, me arrastando até a porta, bati lá, e minha esposa veio, e quando eu fiz, o que você está fazendo aí? Não sei, não consigo mais andar. Ela ficou toda apavorada, me deu um banho e levou para o hospital, deixou as crianças com alguém, não me lembro com quem, com a avó, né? Olha lá, a avó serve para isso, vó. Vó é para isso. E aí, me leva para o hospital. Aí, no hospital, e veio aqueles médicos, né? Médicos residentes, lá tem a faculdade de medicina, e alguns médicos residentes começaram a tirar pressão, medir a temperatura. Eu falei, não, estou bem, não estou bem, o meu problema é com as pernas. É com as pernas. E, por ser vereador, veio um médico, veio outro, e rapidamente espalhou a notícia. Não, o vereador Carana está aí no hospital. E aí chegaram, nós não conseguimos saber o que você tem, não temos diagnóstico. Você quer escolher um neurologista? Escolhemos o doutor Souza. Aí, daqui a pouco, o doutor Souza, mesmo se tratando de domingo, ele correu lá para o hospital, começou a me examinar, ver o que estava acontecendo ali comigo, e falou, não, tem que fazer alguns exames. E já encaminhou para a sala de raio-x fazer a mielografia. Né? Falou, deve ser hérnia de disco, alguma coisa relacionada a isso aí, porque eu já não sentia as minhas pernas. Aí o hospital, domingo, lotado,
e acidentado, e cara que foi jogar bola e quebrou a perna, o outro que tinha sido espetado de faca no bar, e assim por diante. Aquele rolo todo, o doutor Souza falou, eu vou fazer o teu exame. E ele me encaminhou para a sala. Mas só que antes eu pedi, falou, eu gostaria de ir ao sanitário. Aí me encaminharam para o sanitário. Quando cheguei lá, não consegui urinar. Aí o doutor Souza falou, vamos rápido, vou fazer tua mielografia. E ele fez, não constatou nada. Me encaminhou para o quarto, já me sedou, já passou a sonda, né, e já preveniu a minha esposa. Falou, amanhã nós vamos levar para Ribeirão Preto, uma cidade bem maior, com maiores recursos e outros exames ali. No outro dia, a melhor ambulância do município estava lá para encaminhar o vereador para Ribeirão Preto. E assim foi feito. No final da tarde, depois de todos aqueles exames, a conclusão que eu não tinha nenhum tumor, que eu não tinha nada na coluna. O médico, o doutor Souza, quando pegou, falou, vem cá, Terezinha, não deu nada os exames, mas se você é devota de algum santo, se você crê em Deus, se você tem alguma fé, reze, porque teu marido não anda mais. Ele tem uma virose que se alojou nos órgãos inferiores e que vinha subindo, porque o meu intestino já não funcionava mais. Poliomielite. Que quando dá em adulto é pior do que quando dá em criança. Se você vê as crianças, né, que teve poliomielite andando de muleta, na escola que eu estudei, quando criança, tinha um garoto assim, andando com aquela muleta e arrastando aquela perna. Mas quando dá em adulto é pior. E aquilo veio subindo. O doutor Souza falou, Terezinha, a hora que chegar no pulmão, ele morre. E ela, como conhecendo, né, a Deus, eu como conhecendo a Deus, minha família toda, começaram a orar, a interceder por mim. Eu mesmo não fiquei sabendo na hora o que eu tinha. E aí começou um trabalho, o processo de Deus na nossa vida. Até que chegou um momento que os dias foram se passando. O meu suplente de vereador foi na Câmara, queria já assumir o meu lugar ali, né? Eles já vieram lá da Câmara, já com um documento para me assinar, para mim, pedindo uma licença médica. Falei, não, daqui a pouco eu estou de volta. Não, mas você... Engoliram a voz, não falaram nada que eu não ia andar mais, né? E assim foi esse processo. Várias semanas. Meus filhos todos pequenos, eu condenado a andar numa cadeira de rodas. Mas eu recebi a visita de vários pastores. Eles vinham, oravam por mim, né, e iam embora. Vinha outro pastor, orava e ia embora. Até que veio um pastor, os irmãos aqui que são da Quadrangular, um pastor da Quadrangular, pastor Domingos. Pastor que fez o nosso casamento. Aí ele adentrou, ele tinha um programa de rádio bem cedo, só que ele passou antes no hospital. No hospital para orar comigo. A Terezinha dormia numa cama ao lado. A Terezinha já logo levantou, né, e ele começou a orar. Falou, Senhor, eu lamento o que aconteceu com esse jovem, Senhor. Ah, Senhor, tenha misericórdia dele. Eu, Senhor, o que será que aconteceu comigo, né? Mas, queridos, quando ele termina a oração, que ele pede a Deus para que devolvesse as minhas pernas, ele chama a Terezinha no corredor e fala, à tarde o Carana vai andar. Minha esposa pensou, mas acho que o pastor Domingos não sabe a gravidade desse problema aí. Não sabe o que realmente está acontecendo. E ele foi embora e a Terezinha adentrou o quarto, não falou nada. Falou, à tarde ele vai andar. Deus, me apego a essa promessa. E eu creio nessa promessa.
E ela foi para casa onde as crianças estavam com a avó, que é a minha mãe, e chegou lá, Dona Maria, agora de manhã aconteceu isso. O pastor falou que à tarde ele vai andar. Falou, Terezinha, se o pastor falou que ele vai andar à tarde. Quando chegou na hora do almoço, vinha um fisioterapeuta. Aí ele pegou e chegou lá, e aí, caramba, tudo bem, tudo bem. Ele vinha fazer alguns exercícios comigo para que minhas pernas não se atrofiassem rapidamente. Naquele dia, ele, antes de fazer qualquer tipo de exercício, ele se postou aos pés da minha cama e, caramba, você pode erguer a tua perna? Eu não conseguia erguer minha perna, nem movimentar, eu só movimentava a cabeça e os braços. Mas naquele momento ele falou, você pode erguer essa perna aqui. Eu ergui a perna até onde estava a mão dele. Ele levou um susto. O doutor Paulo levou um susto e, caramba, mas você pode erguer mais em cima. Eu ergui mais em cima. Você pode encolher. Eu comecei a encolher, a esticar, a movimentar aquela perna. Agora a outra perna, faz a mesma coisa. Ergue. Não conseguia erguer. Mexe os dedos. Não conseguia mexer. Ele veio e beliscou, podia cortar minha perna, que eu não sentia nada. Mas a outra estava boa, perfeita. Acontece que Deus havia dito que eu ia andar à tarde. Ele foi embora, apavorado, sem saber o que estava acontecendo, ligou para o doutor Souza, olha, aconteceu isso, caramba. O doutor Souza corre lá no hospital, e aí, caramba? Essa perna está boa, mas a outra, nada. Mas chegou à tarde. E o doutor Paulo voltou lá. E aí, caramba, está boa essa perna? Tá. Agora a outra. Vamos ver, você consegue erguer? Aí eu ergui. Até mais em cima, ergui até mais em cima. Você pode encolher, esticar e fazia tudo aquilo que a outra perna já fazia. Terezinha estava lá para ver o milagre de Deus acontecer. E aí, o doutor Paulo falou, cara, fica tranquilo, nós vamos te colocar sentado na cama. Coisa que eu não ficava. Me colocaram sentado, fiquei sentado. Ele mais ousado ainda, olha, nós vamos te escorregar da cama, você fica de pé, tá bom? Nós vamos te segurar, você não vai cair. Não vou cair, não, você não vai cair. Me colocaram de pé. A hora que ele viu que eu fiquei de pé, me equilibrei e falou, caramba, mas você pode dar um passo? Eu dei um passo, 2 passos, 3 passos, estou andando até hoje, para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, as coisas que aconteceram na nossa vida, ela tem um processo, é uma experiência. Isso me levou mais perto de Deus. Eu já pude ministrar para muitas pessoas que, viajando por esse Brasil, pessoas que estavam com câncer que foram curadas, pessoas que estavam separados, casais que estavam separados, de orar e Deus trazê-los de volta. Mas, querido, a luz tem que estar dentro. Tem que ter luz. Tem que ter luz. É um processo, às vezes é difícil, porque está lembrado aqui que Jesus pegou e falou, olha, não foi ele que pecou, não foi o pai dele, nem a mãe dele que pecou, não foi o tio, não foi a tia, não é nenhuma maldição hereditária, que às vezes nos pegamos a isso, né? Mas para que se manifeste a obra de Deus. E ele chamou aquele cego. Vem cá, Marcos, você consegue fechar teus olhos aí? Você consegue vir até aqui? Aqui vem um ceguinho Marcos. Vem cá, Marcos. Sabe o que acontece? Ele veio até rápido, né? Porque ele conhece o caminho. E aí, começa o processo. Jesus pega, cospe no chão, na terra faz o glóbulo vermelho que estava faltando. 2. Sabe, queridos, esse é o processo de Deus trabalhando na nossa vida. Sabe, eu imagino que a melhor parte da tribulação é o processo. Imagine Jesus perto daquele homem lá, fazendo toda aquela operação e dizendo, pois foi difícil até agora, né?
você já foi humilhado. Muitas pessoas zombaram de você e Jesus está trabalhando. Está trabalhando. Pessoas que não deram nenhum crédito para você. Pessoas que passaram perto de você, nem notaram que você estava precisando de alguma coisa. Pessoas que desprezaram você, porque você está passando por um momento difícil. Você estava em baixa, você estava derrotado. Naquele processo todo, Jesus estava bem próximo. É isso que acontece contigo, querido. Quando você está passando um processo de Deus, está passando uma tribulação, um momento difícil, você de repente nem percebe, mas Ele está do seu lado, te acariciando, entrando com providência naquilo que você precisa. Aquele cego precisava de 2 olhos. E Jesus, então, começa a fazer ali, com um lodo, um barro, para que fosse colocado nos olhos daquele cego. O que estava deformado estava sendo transformado. É o que Jesus quer fazer na nossa vida. Quanta coisa, quantas áreas da nossa vida que está deformada e que Jesus está pronto para transformar novamente. Querido, o problema é que às vezes nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos exatamente, nós queremos só os resultados. Os problemas nós não queremos enfrentar, mas nós queremos a solução. E aí, Jesus, ao lado daquele cego, eu acho que aquele homem nunca tinha experimentado alguém do lado dele, dizendo alguma palavra de incentivo, de carinho, de compreensão. Imagine ele do lado de Jesus, ele sentindo o calor do corpo de Jesus, sentindo por que eu estou falando calor? Porque a luz transmite calor. A luz de Jesus injetada naquele corpo daquele homem tão sofrido de tantos anos. E Jesus dizendo: calma, eu cheguei na tua vida. Eu cheguei na tua vida, agora vai ser tudo diferente. O que é derrota agora vai ser vitória. Aquilo que você não via, agora você vai poder ver, você vai poder enxergar aquilo que eu preparei para a tua vida. Jesus pega aquele barro, injeta nos olhos daquele cego e diz uma palavra: vá ao tanque de Siloé. Vá ao tanque de Siloé. Sabe, queridos, Siloé, esse tanque, não era ali no fundo do templo. Esse tanque não era ali virando a esquina. Esse tanque não era no mesmo quarteirão, não. O tanque de Siloé ficava da onde eles estavam, a pé, em torno de 25 minutos. A partir daquele momento, seria tudo diferente para aquele homem, porque agora ele tinha uma palavra de Jesus: vai, vai. Querido, quando nós temos uma palavra de Deus na nossa vida, é diferente. Você pode estar enfrentando o maior problema, pode estar escuro como for, mas você recebe uma palavra de Jesus: vai. Sabe por quê? Porque Ele vai contigo. Vai ao tanque de Siloé. Marcos, pode voltar para o seu lugar. Marcos está indo. Obrigado, Marcos. Ele está indo para o tanque de Siloé. Imagino eu que nesse trajeto dele sair da onde estava Jesus até ir ao tanque de Siloé, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, pessoas que a vida inteira viu aquele homem
tateando os lugares para poder andar, e sabia que ele passava por ali porque ele vivia de esmolas. Alguém que, por um ato de caridade, de repente fez uma promessa: toda vez que esse homem cego passar por aqui, eu vou dar uma moeda para ele. E ele vai agora para o tanque de Siloé e vai encontrar essa pessoa que, vem cá, meu amigo cego, vem aqui. A Bíblia não fala o nome dele. Vem cá que eu tenho uma esmola para te dar. Eu tenho uma moeda para te dar. Ou alguém que, vendo aquele homem, olhando para o rosto dele, vai enxergar algo diferente. Vai enxergar o que? O barro que Jesus passou no seu olho. Sabe, querido, às vezes você está em processo, como eu disse. Você está sendo trabalhado na sua vida, e alguém vai ver isso em você. Espera aí, alguma coisa está acontecendo diferente na vida dessa pessoa, e vai querer parar você no meio do caminho. Vem cá, eu vou passar um paninho nesse barro. Sabe o que é um paninho? Eu vou contar uma história para você, sabe? Não fica triste não, porque é assim mesmo. Não, querido, você tem uma palavra de Jesus na sua vida. Não troque por esmolas nada daquilo que Deus tem dado para a sua vida, querido. Xericandarás, suricandarás. Xericandarás, suricandarás. Às vezes nós estamos trocando coisas pequenas deste mundo pelas coisas grandes que Deus quer manifestar na nossa vida. Jesus olhou para ele cego e disse: olha, tem uma grande obra aí dentro. Sabe por quê? Porque Jesus estava exatamente vendo o fim, assim como ele vê para a sua vida. O cego vai para o tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé era um tanque público, onde as pessoas passavam, tomavam água, e mais embaixo aquela água que caía, que as pessoas tomavam de repente, e se acumulava ali. As pessoas lavavam o rosto, se lavavam. Provavelmente aquele cego já tinha passado ali aquele dia, antes dele ir para pedir as suas esmolas, para fazer o que ele fazia cotidianamente. Provavelmente ele já tinha ido lá e já tomado água. Provavelmente ele já tinha lavado o seu rosto. Porém agora ele recebe uma palavra de Jesus para fazer uma coisa que ele já fazia, mas agora é diferente. Agora é diferente. Aquele tanque não tinha nenhum poder para curar aquele cego, mas a palavra de Jesus tem. Quando aquele pastor orou por mim e falou: à tarde o Carana vai andar, estava empenhada ali a palavra dos céus para a minha vida. É o que eu quero proferir nesta noite, o empenho da palavra dos céus para a sua vida, para você não ser igual nunca mais. Aleluia. Aquele cego, ele vai até o tanque de Siloé. Agora tinha uma meta: eu tenho que chegar lá. Sabe, querido, você está numa caminhada, você vai chegar lá em nome de Jesus. Jesus faz aquele barro e fica com as mãos sujas, clamando: tem mais alguém aqui que precisa de transformação? Nessa noite ele clama exatamente isso: alguém mais precisa ser transformado, alguém mais precisa de uma transformação na sua vida. Eu estou aqui. Aleluia. Suricandarás, suricandarás. Aleluia. Vai a Siloé. Já pensou se o cego questionasse: mas Jesus, eu já passei lá hoje de manhã, eu já tomei água, eu já lavei o rosto, Jesus, e olha, eu continuo cego. Eu já lavei, já continuo cego. Imagine se aquele cego tivesse sendo questionado.
questionasse. Querido, não questione. Obedeça primeiro. Obedeça primeiro. Porque até então aquele cego, ele tinha uma palavra, mas as coisas ainda não estavam muito claras para ele. Aquilo ainda não tinha vindo à tona aquela realização. Ele continuava caminhando e cego. Imagino que naquele homem, embora ele tivesse ouvido algumas vozes: ei, vem aqui, para aqui um pouquinho, o sol está muito quente, vem aqui, fica aqui um pouquinho, tem alguma coisa para você. Lá dentro dele estava um silêncio tremendo. Eu sempre fui cego, mas recebi uma palavra. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que ir até lá. Sabe, queridos, Deus te deu essa palavra. Aquele tanque, que era um tanque comum, esse tanque era importante uma vez no ano. Uma vez no ano, que quando tinha a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, no 7º dia, eles iam lá, o sacerdote ia lá e enchia um cântaro e voltava cantando o cântico dos degraus, lá dos salmos. Ele vinha cantando e jogava aquela água sobre uma rocha, simbolizando a água do deserto. Por isso que Jesus gritou: olha, se tem alguém com sede aí, vem a mim e beba. Queridos, mas Jesus manda ele ir para aquele lugar tão comum. Só que aquele lugar agora era um outro lugar. Era o mesmo lugar, mas era um outro lugar, querido. Talvez você entrou aqui e encontrou esse lugar aqui tão comum, tão simples, mas como tem empenhado a palavra do Senhor, você foi ministrado pela palavra do Senhor, esse lugar se transforma num outro lugar. O que era comum se transforma em algo excelente. Por quê? Porque você recebeu a palavra do Senhor. Queridos, eu quero terminar. A palavra de Deus está dizendo aqui que aquele homem foi até o tanque de Siloé. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma missão. Ele tinha uma missão de ir até aquele tanque. Depois da missão, você tem a visão. Você tem a visão. Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Sabe, queridos, Deus tem mandado a palavra para você. Ele tem ministrado para você dizendo: eu quero gerar em você algo. Manifeste, haja, raiar. Eu ministro sobre a sua vida. Raiar, manifeste a luz de Deus sobre a sua vida. Manifesta a obra que está aí em você, para que a glória de Deus seja manifestada de uma forma com excelência. Sabe, queridos, aquele cego agora ele passa a ver. Sabe, agora ele tinha um referencial. Ele tinha uma outra noção da vida, do mundo, da natureza. Quando Deus ele muda a nossa vida, é exatamente isso. Nós passamos a olhar de uma outra forma o mundo. Nós passamos a olhar os problemas de uma outra forma, as situações de uma outra forma. É isso que Deus quer da nossa vida. Que raia, que se manifeste em você, que age em você essa obra que já está pronta em você. Ou você vai continuar passando em tribulações e não vai produzir nada em você. Vai, querido, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse instante.